E aí, pessoal, bora mais um vídeo de pequenos ensinamentos com Lumber Juice. Exato. Pequenos grandes. Esse é grande. Esse é grande. Vamos falar de acabamentos, vários tipos, como aplicar. Na verdade, a gente vai dar uma ideia, né? Porque a gente tem até cursos aí só de acabamento. Não vai entrar a fundo das propriedades químicas. Vamos dar uma ideia legal aí, mas do que mais a gente usa, do que mais perguntam pra madeira. Então vamos lá. Vamos começar em como você pode passar o seu produto, né? Sim. Porque você pode passar com o pincel, por exemplo. Então temos o pincel. Tem esse com as cerdas pretas, mas tem um outro que é muito bom com as cerdas mais clarinhas. Se for passar, por exemplo, um verniz, uma seladora, a gente prefere, e muita gente prefere os mais claros, porque quando solta a cerda, não fica tão visível quanto este, né? Grudado ali na seladora e no verniz. Porque solta a cerda, Porque tá? solta a cerda. Então, se vai usar um acabamento incolor, é legal você usar um mais claro. Mas esses também são muito bons. Sim. Com o pincel, vamos dizer que é a forma mais fácil? Sim, não. O que acontece? Se você não vai ter um compressor, usar uma pistola, que é uma coisa mais cara de adquirir e também de um uso mais profissional, você vai acabar usando um pincel, que é uma coisa mais barata. Eu acho que de tudo seria quase que o mais barato, o pincel, e mais fácil de usar. Exatamente. Então, por isso que a gente sempre fala dele. Mas o acabamento dele fica muito carregado, às vezes você não tem tanta manha de passar com o pincel. Primeiro que marca, né? As cerdas ficam marcadas. Se você carrega muito de um lado, né, fica tipo aquelas gotas que às vezes você vê em móvel, aquele acabamento que fica aquelas, né, parece que pingou, escorreu. Então, às vezes a gente fala que a boneca é muito bom de passar, né? O que é uma boneca? Não é essa que... Não é a Baby Alive, não. Uma boneca, ela pode ser feita de duas formas. Você pode pegar o algodão, esse algodão, né, de polimento, e envolver com um pano, por exemplo, um outro tecidinho. Que sejam tipo fraldinha, assim, ó, que tem uma trama larga. Exatamente. São os melhores, tá? Aí você envolve. E faz uma trouxinha. E amarra aqui. É a bonequinha. Com elástico. Então você vai chuchar no verniz, na cera, na seladora, no óleo, e aí você vai passar. Então você consegue que o material, né, que você está usando não fique tanto. Que você consiga tirar o máximo e deixa só uma película fininha. O acabamento fica muito melhor. Mas a boneca também pode ser feita com o próprio algodão, você passando numa tábua de compensado, né, que ele tem mais farpinhas, você vai passando. E vai passando. Até com que ele fique assim, ó, com umas traminhas. Tá vendo que o algodão ele começa a formar umas tramas nele? Assim ele tá bom pra você começar a usar. Então, a outra boneca você consegue usar mais vezes, né, Lê? Essa aqui você usou, já vai dispensá-las, mas também é muito boa. É uma forma legal. O pincel, que nem a Fê falou, o problema é carregar, então tem sempre que, quando a gente vai aplicar, já que a gente vai fazer a seladora, a gente tem que embeber o pincel. Só que aí a gente tem que limpar bem o pincel antes de começar a passar. Porque senão acontece exatamente o que ela falou. Vai ficar muito material, ó. Ainda que ficou aqui um pouco. E você passa, você vai puxando bem, tá? Aqui muita gente fala assim, só seladora, abro a lata e uso? Não! Todos os produtos de acabamento têm no rótulo a diluição. Então a seladora, por exemplo, depende da aplicação. Se você usar pistola no compressor, você tem que pôr mais thinner. Sim. Se você for usar com pincel, você põe geralmente 50-50. Depende da demão também, né? Às vezes depende de qual demão você tá. O ideal é no mínimo 3 dos produtos. Então, e daí tem lá também especificação de secagem entre demãos, quantas horas são. Como isso às vezes dá uma pequena variada de fabricante para outro, é melhor ler a sua lata. Exato. Não adianta a gente falar, é tantas horas. Lê na lata que vai estar especificado. Agora, vocês viram como eu passei aqui? Quando chega na beirada, o ideal para não formar aquela parte escorrida é, em vez de você fazer assim, você fazer puxando assim. Dica de ouro essa, hein? Essa é dica de ouro. Dica de ouro. Uma coisa desse lado. Tá vendo que eu não fiz assim? Porque quando eu faço assim,
é justamente quando geralmente o meu pincel tá mais carregado e fica uma E pocinha. aí escorre também Aí aqui escorre na ali. borda. Então se eu puxo da borda pra dentro, eu não tenho esse problema. Seladora. Seladora geralmente seca rápido, né? Seca rápido. bem 30 bacana. minutos, já tá seca. É nem só pôr ao incolor. toque. Exato. Põe o dedo, não tá mais molhadinho, pode já dar a segunda demão. É interessante sempre lixar, né? Entre as demãos que tá demãos. fazendo. Então, você dá uma lixada com uma lixa fina, passa outra. Ah, mas você vai lixar Não é o pra produto? lixar, tirar Não. o produto. Quando a gente começa a lixar entre demãos, é lixar antes mesmo de começar a sair aquela partezinha branca. É só o pessoal falar dar uma quebrada. É essa a ideia, pra aplicar, pra outra demão ficar bem aplicada. Exatamente. A seladora, ela é sempre incolor. Ela tem... Hoje existe base água. Muita gente pergunta base solvente, base água. A gente falou de thinner. Thinner são para os químicos a base de solvente. Que o solvente seja o thinner. Onde tá? Na lata! Tá tudo escrito na lata. Mas eu usei um químico que o solvente é água rasa. Então você usa água rasa. E se as coisas forem base água, o solvente é água. Outra. Não é porque é base água que é atóxico. Então não adianta falar, que eu só uso coisas atóxicas. Base água. E tá errado. Não é, tá? A gente vai falar também sobre cera, que muita gente acha que é natural não é. Então, cuidado com essa palavra atóxico, vá a fundo. Bom, selador... Pra que serve a seladora? Exato. É isso que eu ia perguntar, pra quê? É o nome, né? Ela serve para selar os poros da madeira. Então, é interessante, sim, sempre passar uma demão de seladora, mesmo se você vai usar verniz. Passar uma de seladora. Ela é um fundo, ela ajuda o verniz a não impregnar tanto, ela vai selar a sua madeira, ela protege, então é bacana. O que ela não protege? Tudo que vai ficar externo. Exato. Tá? Então assim, mas vai ficar na varanda, vai ser área externa, vai pegar chuva. Esquece a seladora. Você pode passar a seladora, mas você vai ter que aplicar um verniz. Exatamente. Tá? Então não adianta. Posso passar a seladora depois do verniz? Posso. Posso passar só a seladora? Se for área interna? Pode. Tem muita gente que às vezes fala, então eu vou fazer uma mesa na minha casa, fica linda, essa seladora, e pega aquele copo bem geladinho, cheio de gelo, e põe e faz aquela rodela. Faz. A seladora não tem. Ela não cria película, né? Que nem o verniz cria. Então ela não tem esse poder de aguentar esse tipo de coisa. Já secou. Já secou. E também depende, como a Fê falou, da demão, da diluição de thinner. Quanto mais solvente, mais rápido ela vai secar. Exato. Mas mais fina ela vai ficar. Então, talvez você tenha que passar mais demãos para ter um acabamento legal. Normalmente, uma dica Lumberjills. A gente passa a primeira demão mais grossa, então deixa ela bem grossona, dilui bem pouquinho, 30%, 40%. E as outras a gente dilui mais, deixa ela bem levinha, né? Bem aguada. Então, essa é uma dica que a gente faz aqui. E já que a gente entrou no assunto, né? Então, o próximo é o verniz. Bom, o verniz, esse aqui que a gente usa é de uma marca que a gente usa mais solvente nele, ele é mais rápido de secagem, mas a gente nunca teve problema com ele, né, Lê? De sair rápido. A própria marca que a gente usa tem alguns tipos desse verniz. O verniz tem mais tipos do que seladora. Aqui a gente falou solvente, base água. O verniz você vai ter também base solvente, base água, mas aí você vai ter verniz que tem cor, filtro solar, verniz que é verniz marítimo. Sim. Aí sim você tem que ser mais cuidadoso na sua escolha. Vai ser um móvel que vai ficar na beira da piscina, vai ser uma cadeira que fica o tempo todo numa varanda. Um deck, né? Dependendo da exposição, é melhor você investir num verniz, que geralmente sim vai ser mais caro, mas que vai ter os fatores de proteção que você precisa. Mas não se engane, você em 6 meses, 8 meses vai ter que fazer uma manutenção. Geralmente. Vai ter que lixar e passar mais externo, outro demão. O que fica externo, quase com certeza. Porque o verniz, diferente da seladora, ele não é impregnante ou selador de poros, ele cria uma película. E essa película, ela pode se desgastar por causa de chuva, de sol e por mecânica. A madeira trabalha, né? A madeira dilata e contrai de acordo com a umidade do clima,
E com isso, ela pode rachar essa película do verniz e craquelar, que é o que a gente mais vê. Exato. Aquela madeira com o verniz todo craquelado. Isso é normal, isso pode se lixar e aplicar verniz, ou seladora, ou stain, que a gente vai falar também. Pode se pintar. Como que eu tiro? A gente tá falando de lixa. Lixa é uma forma ambientalmente sustentável, você lixar. De um ponto de vista, porque lixa é um produto que não é reciclável. Não, então, e aí você tem a lixa aí no ambiente. Lixo. Agora, existem químicos de remoção de verniz, de tinta, que são feitos para remover o que está de acabamento numa peça. Mas aí são produtos químicos especialmente fortes, que você vai aplicar sempre protegido, você tem que deixar reagir. Ele vai, às vezes, borbulhar e daí você vai raspar o verniz, a tinta que tinha naquela madeira. Em restauro a gente usa muito, porque às vezes tem uns cantinhos que a lixa não entra, né? Então, realmente, a gente tem que usar esses produtos. Exato. Mas o verniz, então, esse que a gente tá usando é de secagem rápida. Então, também, meia hora, 40 minutos tá seco. E aí, quanto mais demora a secagem, então você pega alguns vernizes que são de 24, 48 horas, maior o tempo da durabilidade dele no tempo, que nem a Lê já falou. Então vamos lá, vou passar com a boneca só para mostrar. Tá. Aplicação sempre no sentido do veio da madeira. Porque se ficar, como a Fê falou, algum risco do pincel, algum fiapo, ele vai ficar comprido como o sentido da madeira. Vai ficar disfarçado, camuflado no desenho da madeira. A gente ouviu já em curso uma pergunta. Preciso selar MDF? Porque já ouvi que precisa cientificamente, não. O MDF não é madeira natural. A gente precisa gravar um vídeo para esse canal falando de tipos de materiais. Pera lá. Mas só uma esse pílula. Momento, isso realmente a gente ouviu de uma pessoa que faz artesanato e ela disse que muitas pessoas que ensinam artesanato dizem as caixinhas de MDF que tem que ser usado seladora. No nosso ponto de vista, é um desperdício de produto. Porque o MDF, ele não tem o poro da madeira. Ele é um produto da madeira. Ele é uma chapa de fibra de madeira com resina. Então você não teria que selar ele não tem essa necessidade, mesmo cru. Sim. Tanto que quando a gente faz móveis com MDF cru e vão ser pintados, o ideal é lixar antes, porque ele tem uma camada meio que encerada na chapa. Sim. Então, para criar uma porosidade, é lixado. Então, preciso selar MDF? Não há necessidade. Agora, se você tem outra informação, escreve aí nos comentários, aí. Né? Vamos discutir isso. Vamos polemizar essa questão. Vamos lá. Então, verniz, agora vamos falar de stain. Stain. O que o stain é? Ele é um impregnante. Ah, mas ele é um verniz? Não, ele é um stain. Ele é uma seladora? Não, ele é um stain. O nome do produto é stain, tá? E daí você acha por aí Polistain, tem outros nomes, né? Tem vários nomes, mas o stain é aquele produto que vai impregnar na madeira, então ele vai impregnar mais ou menos 2/3, ele entra bem. É um produto que se você quiser tirar depois, lixar e mudar, né? Porque o stain às vezes tem cor. É difícil, porque imagina, 2/3 ele já entrou na sua madeira, então você vai ter que aplicar algum verniz mais escuro ou uma cor mais escura. Clarear algo que já foi aplicado stain é impossível. Missãozinha ruim. E vocês vão ver, todas as madeirinhas que a gente pôs aqui são o mesmo tipo de madeira. É cedrinho. É cedrinho, famoso. Este stain, também que ele tá velhinho, gente. Então ele não é oxidado, é por isso que ele tá escuro. Mas assim, ele seria... Ah, não, esse stain a gente tingiu, tô tentando lembrar. Ó lá, também tem essa. Pode verniz. Seladora tem a veladura, né? Que você pode comprar, que é o tingidor de seladora. Verniz tem tingidor de verniz, stain tem tingidor de stain. E tem o stain já com cor, né? Tem stain com cor, mas às vezes esse caso que a gente tingiu, eu lembrei, a gente não achou, né, da cor que a gente precisava. Então a gente comprou um tingidor e aplicou na lata de stain. Então assim, imagina o que a Fê falou, 2/3 na madeira. Se eu passar nesse taquinho aqui todos os lados, praticamente eu tenho 100% de profundidade, né? Da profundidade dele impregnada. Então, o que for de área externa, ele é um produto
fantástico. Até na lata tem um belo jogo de mesa e cadeira num solzaço. Sim. Porque ele é realmente muito bom pra isso. Enfim, daí tem toda a propaganda, né? Hidrorrepelente, ação inseticida e fungicida. Realmente. O Stem é fungicida e inseticida, isso é bem legal. Mesmo. Então, assim, se eu vou usar uma madeira, o pinus, famoso, que é muito suscetível a fungo e bactéria, porque a densidade é muito baixa, então eles entram muito fácil. O Stem pode ser um belo aliado aí. E você vê muita gente lá fora, né, nos vídeos lá de fora. Usando Stem. Usando Stem. Você vê aqueles pinos mais escuros. É Stem. É Stem. Então eles usam mesmo para poder dar essa durabilidade, essa mais vida pro pinus. Exato. Que é uma madeira muito comum lá fora. Aqui foi o Stem, para vocês verem a diferença, o Stem com tingidor. Agora cera. A Fê curte. Cera, enceradeira. Cera. Tem várias coisas legais a se falar. É um acabamento que a gente tem visto crescer, né? O gosto da galera, porque é bem natural, né? É um acabamento mais natural, mas a cera não é natural, né? Essa cera, por exemplo, é de carnaúba preparada. Então, a gente tem também, tem solvente, você vê até pelo cheiro dela. E a gente já teve uma lata aqui de cera de abelha, né? E aí você vai ver também tem solvente. Então, a cera pura mesmo, se você quiser fazer móvel infantil, pra pet, você tem que comprar nessa galera que vende mel. Então, você tem o bloco da cera de abelha, e aí você vai derreter um pouquinho com óleo mineral no micro-ondas. Aí essa preparação você vai usar nas suas peças. É uma maneira natural, né, de fazer, é legal, dá mais trabalho, é caro, né? Porque a cera de abelha não é barata, as abelhas estão em extinção, se você não sabe, né? Vê aí o documentário Netflix, as abelhas estão em extinção. Então vai ser mais caro, mas eu acho que é bacana para você que está fazendo móveis, mais uma linha para crianças e animais. A gente falou também do atóxico, né? Sim. Se você realmente quer atóxico, você precisa partir para isso. E como que eu ponho a cera? Então, a cera tem várias formas. Você pode pegar uma estopa, a Fê pegou, a gente guarda aqui na oficina até dentro da lata. E daí você esfrega, ela parece hoje tá frio. Na temperatura ela assim, ela fica que nem um sabonete, ó. Agora, tem uma outra forma, vou usar o formão multiuso, abridor de latas e ajudante na cera. Você pode pegar um toletinho dela, um pedacinho daquele paninho que a gente falou da boneca, por dentro. Isso é bem legal. Eu vou pôr bem pouco, né? Porque eu não quero desperdiçar. Mas aí você faz a tal da trouxinha, como se fosse a da boneca. Você espreme, ela vai sair pelas tramas. E aí você esfrega. Então vira uma trouxinha com reservatório. Fica muito legal. Fica muito legal aplicar assim, porque às vezes com a estopa vem um tolete e fica grudado na estopa e ele fica no meio do caminho. Então pra espalhar bem, essa ideia aqui é muito boa, tá? De fazer a trouxinha com o pedacinho lá dentro, que ela vai soltando aos pouquinhos. Desculpa, né? Fiz só um pouquinho. Não, mas deixa eu... Ó, tá com a cera, um acabamento mais natural. Tem que esperar secar, assim como os outros. A cera não tá pronta pra usar, né? Exato. Então... Tem que tirar bem excesso. E outra, a cera de abelha, a cera de carnaúba, as ceras não são pra móveis de área externa. Ah, mas não é natureba e etc. Então, vou falar de novo, principalmente o coitado móvel da área externa, é o deck, o que quer que seja de madeira que está na área externa, que vai esquentar, vai pegar umidade, vai pegar a secura do tempo, a madeira vai ficar expande e contrai, expande e contrai. A cera é um revestimento, um acabamento que volta a solidificar, como ela estava ali dentro do negócio, e ela solta da madeira. Ela não vai ficar lá dentro, e daí ela vai começar a sair, vai ficar uma casca, um sebo por cima daquilo. Então não fica bonito também com o tempo, e não é para área externa, é um acabamento bem delicado, não tem resistência mecânica. Então, assim, o verniz daqui da galera é o melhor em termos de resistência mecânica, porque ele cria película. Então, de batida, né, de marcar, que nem a gente falou do copo, ele ainda vai ganhar. Ele e o Stem. Agora, selador e cera, não, tá?
E a cera pode ser de carnaúba, de abelha, então tem N aí no mercado. Aí você tem também que ler a lata, ver como é que você tem que aplicar, se tem que dissolver alguma coisa, que nem a gente falou, ó, de abelha você pode colocar um pouquinho de óleo mineral no micro-ondas e ela tá pronta para uso. Tem uma galera que põe até azeite, mas eu acho também muito caro, né? Eu prefiro óleo mineral. Eu prefiro comer as coisas com azeite. Bom, vamos falar agora de óleos. Aqui a gente tem 3 tipos de óleos, também existem N no mercado. Aqui a gente tem o de linhaça, o óleo mineral, aquele, sabe, pra soltar, pra ir no banheiro. E o óleo de tung, que é bem legal também, eu já usei em peças no torno, por exemplo, ele dá um acabamento bem bacana. Eu acho que o de linhaça, ele é mais impregnante. O óleo de tung, ele é um pouco melhorzinho. Que você pode usar também, achar de várias marcas, né, Lê? Tem uma marca bem grande no mercado que vende óleo de tung já preparado, já diluído, que vocês podem achar na internet. Os acabamentos de madeira bem legais. É verdade. E no óleo, diferente das outras coisas, você vai passar ele direto na madeira. Então você vai pôr um pinguinho ele na madeira e aí você vai com a sua estopa, boneca, enfim, passar. Gente que até usa com pincel, mas as embalagens geralmente de óleo não são próprias para você usar pincel. É mais fácil depositar e esfregar, porque senão você vai ter que pôr num potinho, aí usar o pincel, tem uma perda de material aí no processo. Então, ó, mas o de tung é bem legal que a gente vai usar aí. Vou pôr um pouquinho no de tung. E aí, assim como a cera, você tem que espalhar bem. E assim como a cera, não é um acabamento com resistência mecânica, não é um acabamento ideal para coisas que vão ficar expostas ao sol. Dá pano para uma baita polêmica em um outro vídeo, a gente começar a falar de madeira e sol e etc. Por quê? Porque tem também a escolha certa da madeira que vai ficar exposta ao sol. Então, isso também influencia. A gente tá falando aí de densidade, de tempo, de coisa que vai ficar ao ar livre, que o pezinho vai ficar na grama. Então, tudo isso vai influenciar. E se você usar um super acabamento, mas uma madeira muito pouco densa, tipo pinos, mesmo com o melhor acabamento que você achar no mercado, às vezes ele vai emblorar, entra fungo, estragar com o tempo. Então, é preciso pensar bem. Mas com essa pincelada que a gente deu hoje, você já vai conseguir acertar o tipo de acabamento para o móvel que você vai fazer. Então, selador é um móvel que vai ficar dentro de casa, mas que você quer dar aquele brilho, aquele acabamento bacana. Vernizes tem. Móvel da área externa pode também ser usado na área interna, mas ele é muito bom para a área externa. E aí, as ceras e os óleos, você pode pôr que a gente já falou, para criança, para pet, que é uma mais natureba, né? Uma linha mais natureba. Um acabamento mais... você percebe aqui nas madeiras, né? As madeiras ficam com as características delas, então não muda. A gente curte muito. E também para coisas que vão na cozinha, né, pessoal? Porque se vai na cozinha, então tábua, prato de bolo, só óleos à base. Isso, exatamente. Nem a cera é o ideal. Então você vai pôr o óleo de tung, óleo mineral. Ou nada. Azeite, né? O pessoal coloca também. Exatamente. Então eu acho que o principal é isso. É isso. Esse aqui a gente então passou a seladora. Neste daqui a gente passou o verniz incolor. Nesse o stain com tingidor. Neste aqui a cera de carnaúba. E no último o óleo de tung. Todos são a mesma madeira. Uma dica. Tô fazendo meu móvel, não sei o que eu aplico. Queria tanto que ficasse natural, mas pra ficar resistente e tal. Como será que fica com o verniz? Você pode molhar um pedacinho da madeira. A água vai deixar muito parecido com o acabamento que o verniz incolor deixaria. Exatamente. Então, porque óbvio, você vê aqui, falar de tingimento. Muda um pouquinho da cor. Gente, a gente tá falando de acabamentos, nada sobre pintura. Pintura é outro capítulo, outra história. Então, a gente tá falando do acabamento, preservando características mais naturais, coisas que a gente usa aqui muito. Exatamente, algumas dicas que a gente aprendeu ao longo, né, da nossa jornada. E se vocês têm outras, escreve nos comentários. Escreve aí, dúvidas. Ou se vocês querem outras, exatamente, falar de outros assuntos, também escreve. Se vocês gostaram, dá um like. Se vocês não gostaram, façam nada. Não façam nada, fica assim, ó. Mas se gostaram e ainda não estão inscritos, se inscreve no canal, clica no sininho, daí você sabe quando tem vídeo novo. Tem toda semana. Mas aí você é avisado e não esquece, tá bom? Até a próxima.